Olá, meus queridos, tudo bem? Então, o intuito desse vídeo é falarmos agora sobre introdução. Então, se você está começando por esse vídeo, eu solicito que você assista o vídeo anterior, em que nós estamos abordando sobre o resumo. Então, eu vou voltar um pouquinho nessa parte do resumo. Esse aqui é um resumo real, tá? Que é o videozinho que eu fiz anterior. Esse resumo ele foi enviado a um congresso e ele foi aceito, tá? Então vamos lá. O que geralmente as pessoas fazem no resumo? Abordam o tema, né? E aí a gente precisa entender o conceito do resumo. O resumo é da pesquisa, tá? Então é uma parte muito importante do artigo científico de leitura rápida. Então, a partir do momento que eu estou lendo o resumo de um artigo científico, eu conheço tudo o que aconteceu neste artigo, nesta pesquisa, tá? Então, precisa ter o tema e precisa ter um problema. Que geralmente, o que acontece? Nós encontramos resumos que o pesquisador começa escrevendo assim: o objetivo desta pesquisa. Nós temos que começar pelo problema. Qual é o problema desta pesquisa? Tá? Depois nós temos questões norteadoras. A partir destas questões norteadoras, se chegou a um problema. São perguntas menores, tá? Que depois precisam ser respondidas na pesquisa. Se eu tenho um problema, eu preciso ter uma hipótese. O que é uma hipótese? É uma resposta prévia do pesquisador, tá? E aí existe aquela discussão, tá? Mas e se a hipótese não for corroborada, né? Eu chego no resultado de discussões e o resultado é outro, é diferente em relação à hipótese. Eu abandono a pesquisa? Não, ela também é importante. Então eu tenho que informar que a hipótese não foi corroborada e o motivo disso, né? Qual foi o resultado que eu tive que não permitiu que a hipótese fosse corroborada, que ela fosse verificada, né, ou que ela se tornasse uma verdade. Objetivos específicos. Então vamos lá. Essa parte ela também é muito importante. São esses objetivos que vão me conduzir à hipótese. Então, na hora que eu estou pensando nos objetivos, eu posso jogar qualquer verbo, eu posso jogar qualquer coisa aqui? Não. Porque se eu fiz uma promessa, eu tenho que pagar essa promessa, tá? Essa é uma fala do Assensi. Então, o que acontece? Eu preciso compreender, ou eu preciso analisar, ou eu preciso verificar, só que essas ações eu tenho que fazer, tá? Então, na hora que você estiver montando os objetivos específicos, verifica que é uma ação que o pesquisador tem que fazer, tá? E esses objetivos específicos, eles vão estar alinhados em uma metodologia. Então, qual é a minha escolha, né? A pesquisa, ela vai ser qualitativa, ela vai ser quantitativa, ela vai ser quanti-qualitativa, né? Existem algumas revistas, por exemplo, que dão mais importância para pesquisas qualitativas. Existem outras que querem, por exemplo, na área da saúde, que seja quantitativa, né? Já outras pedem que você faça as duas, ou seja, levante dados numéricos, né, de quantidade, e ao mesmo tempo compreenda o problema. Então, esse aqui é um resuminho, tá? Pode ser maior? Pode ser menor? Sim, depende da revista, depende do meio que você vai publicar, né? Se for uma monografia, você pode fazer um pouquinho maior, e aí, se for para publicação, você precisa verificar com a revista, geralmente até 250 palavras, tá? Então, você pode fazer menos, depende da pesquisa que você vai fazer, tá? Então, no caso dos meus alunos, esse aqui é o modelinho que eles vão ter que seguir, tá? Então, precisa ter tema, precisa ter problema, precisa ter as questões norteadoras, tá? Alguns colocam o objetivo geral, também pode. Objetivos específicos são as ações que o pesquisador vai realizar, tá?
Alguns colocam dois objetivos, 3, 4, 5, lembrando que o que você informar aqui você vai ter que fazer depois. A hipótese, que é muito importante, tá? E qual é a metodologia? No caso aqui, eu poderia até colocar os resultados, tá? Existem, por exemplo, resumos, principalmente em publicação de revista americana, que tem mais um item, que é uma lacuna, que é gap. Então, a lacuna seria assim: qual a dificuldade para se fazer esta pesquisa? Né? Ou, diante de todas as pesquisas que foram realizadas, o que ficou faltando? Então, você, como pesquisador dessa área, também precisa verificar o que precisa ser acrescentado nas pesquisas que foram já realizadas. Tá? No nosso caso aqui, não é necessário. Então, esse daqui é o modelinho do resumo. Tá? Seria interessante assistir o vídeo em que eu monto na hora o resumo, tá? O que nós vamos fazer agora? Para que o vídeo não seja e não fique tão extenso, né? Não seja chato para quem está assistindo, vamos lá. Introdução. Então, outro probleminha que nós encontramos nos artigos científicos. O que é introdução? Na introdução, eu argumento? Não. Então, a introdução é a introdução da pesquisa. Então, o que eu preciso ter na introdução? Posso trazer o contexto? Sim. Posso trazer o que motivou a esta pesquisa, não sendo particular. Não é o pesquisador dizendo a visão dele. Não, em relação à pesquisa. Né? O que aconteceu para que essa pesquisa fosse criada? Então, eu posso trazer o contexto? Posso trazer o contexto. Tá? E eu preciso definir os conceitos chaves. Então, no caso aqui, ó, educação. A importância do ensino sobre as normas da ABNT. O que é a ABNT? O que os autores falam sobre a ABNT? E o que é metodologia do trabalho científico? Como trabalhar metodologia do trabalho científico com estudantes da educação básica? Então, essas definições, elas precisam estar bem claras na introdução, tá? Então, se eu vou citar autores, é para definir esses conceitos que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, estou escrevendo um artigo sobre psicologia positiva. O que é a psicologia positiva? O que os autores falam sobre? Né? O que o Seligman, o que o Eichhorn, eles falam sobre a psicologia positiva? Então, eu preciso trazer autores para definir, tá? Não para argumentar. Lembrando que todas as partes de um artigo científico têm a sua função. O que a gente não pode fazer é misturar as coisas. Por exemplo, se nós estamos falando de resumo, eu não posso trazer citação em resumo. Não tem lógica. Também não posso argumentar dentro do resumo. É um resumo. E é um resumo do quê? É um resumo da pesquisa. Se eu estou pesquisando sobre afetividade, eu vou entrar lá no Google Acadêmico, ou no Cielo, ou num site de universidade pública e vou lá pesquisar artigos que estão ali, nas bases de dados. Maravilha. Eu vou fazer a leitura rápida para perceber se aquele artigo científico serve para mim, serve para minha pesquisa, certo? Eu vou começar por onde? Pelo resumo. E ali precisa estar todo o andamento da pesquisa. Ou seja, o tema, problema, as questões norteadoras, a hipótese, a metodologia, os resultados, e não o que geralmente fazem, que é um resumo gigantesco em que tem citação, tem argumentação, e aí ele deixa de ser algo, né, prático.
O resumo ele já tem que informar para o pesquisador se aquele artigo ele vai ser usado ou se ele vai ser lido, né? Se eu estou falando sobre aplicação da afetividade no ensino médio e o artigo está falando sobre educação infantil, então eu já não vou ler esse artigo. Ele não serve para mim. Se eu estou falando de aplicação da afetividade no ensino superior e o artigo está falando sobre a aplicabilidade da afetividade no ensino médio, já não serve para mim, né? Se eu estou pesquisando sobre Covid-19, né? E eu estou pesquisando lá no Google Acadêmico e aparecem lá 10.000 artigos, eu preciso selecionar o que serve para mim. Então, o que não for Covid-19, eu não vou ler. E essa informação ela tem que estar aonde? No resumo, tá? Então, resumo não tem citação de autor, resumo não tem argumentação, não vou ficar defendendo o tema. Lembrando que a palavra resumo, a parte resumo não é do tema, e sim da pesquisa, tá? Essa é a grande dificuldade, né? Quando a gente bate o olho num resumo e ele está desse jeito, tá? Então, às vezes, né, se o resumo ele está mal construído, possivelmente o pesquisador ele nem vai ler esse artigo, tá? Então, o artigo ele tem a função dele, né, que é justamente informar de forma rápida o que é a pesquisa. Então, no caso aqui, a introdução. Introduzir o quê? Introduzir o contexto, né? Os conceitos e também podemos... Aqui tem a informação sobre o pesquisador, tá? Que também depende da revista, também tem essa, né? No caso dessa publicação, pediram que fosse apenas 3 linhas de informações, então a gente tem que seguir o que a revista, como eu li esses dias, a revista é a rainha, ela que determina, tá? Então nós fazemos de acordo com a revista, a formatação, o que eles pedem, quantidade de páginas, tá? Então aqui estou definindo os assuntos principais, certo? Isso aqui também é legal colocar na introdução. Quais são os principais autores? Tá? E aí, esses dias, uma aluna me perguntou, tá, mas se eu coloco aqui os autores, eu preciso depois, no referencial teórico, usar esses autores? Não. Por quê? Se eu estou, por exemplo, pesquisando sobre afetividade, certo? Então, um dos maiores pesquisadores sobre afetividade foi Vallon. Só que eu não quero trabalhar com Vallon. A minha pesquisa, por exemplo, eu vou utilizar Brunner, ou eu vou utilizar Moura na minha pesquisa, certo? Eu vou citar o Vallon, mas no referencial teórico eu vou usar outros autores, certo? Então, aqui é um levantamento dos principais, os mais importantes, tá? Não é ainda o estado da arte. O estado da arte aí já é uma outra configuração, tá? Que aí eu vou fazer um videozinho também falando sobre o que é o estado da arte. Pronto. Cheguei até aqui. O que eu faço? Retomo o que estava no resumo, tá? Em tópicos, para ficar bem claro, né, a minha ação na pesquisa, tá? Então, encerra-se a introdução na metodologia. Pronto. Vocês viram que ela é bem curtinha, tá? Não precisa ser extensa. No caso de uma monografia, a mesma coisa, tá? Então, a introdução, geralmente, aí 2, 3 páginas. No caso de um artigo científico, 2, 3 páginas. Não precisa ser mais do que isso, tá? Agora sim, que é o próximo assunto, para o próximo videozinho, nós temos aqui o referencial teórico. Agora eu vou apresentar os teóricos, né? Vou argumentar
sempre focando na hipótese, certo? Então, aqui, ó, eu tenho os autores, né? Ó, e aí eu vou citá-los bonitinho, tá vendo? Citação longa, né? Direta longa, que os meus aluninhos já aprenderam a fazer, certo? Então, esse aqui é tema já para um outro videozinho. Então, introdução, né? Resuminho aí. Introdução. Definir os assuntos, os conceitos principais da minha pesquisa, certo? Se fosse sobre afetividade, eu teria que definir, né, o que é afetividade e para alguns autores, se existe diferença entre autores, tá? E tem. Então, aqui, eu vou definir somente, tá? Não vou argumentar, não é um referencial teórico. Aqui eu vou apresentar os principais autores, certo? Não necessariamente eu preciso trabalhar com esses autores. Aqui eu vou já apresentar praticamente o que está lá no resumo, tá? É uma retomada para dizer, olha, estou aqui dizendo o que eu vou fazer, tá? Então, aqui eu vou ter o tema, eu vou ter o problema, eu vou ter as questões norteadoras, né? A hipótese, no caso aqui tem o objetivo geral, os objetivos específicos, certo? Então, no caso, selecionar, né? Estratégias, porque foi uma aplicação, foi uma pesquisa-ação, relacionar e compreender. Poderia também verificar, tá? E, por fim, a metodologia, que aí eu vou informar se ela vai ser qualitativa, se ela vai ser quantitativa, quanti-qualitativa, se vai ser um estudo de caso, se vai ser um estudo de campo, tá bom? Então, meus queridos, eu tentei fazer o mais rápido possível, mais breve possível. E se por acaso surgirem dúvidas, vocês podem colocar aqui nos comentários, que eu vou fazer a questão de ler e responder para vocês. Quem não é inscrito aqui no canal, por favor, faça sua inscrição, tá? Compartilhe com o máximo de pessoas, principalmente universitários, tá? No caso aqui, esse trabalho estou fazendo com alunos do ensino fundamental e do ensino médio, mas esse conhecimento aqui, ele dificilmente ele é ensinado nas faculdades, tá? Então, infelizmente, é cobrado, mas não é ensinado. Então, por isso que eu estou fazendo esses videozinhos de uma forma bem breve, sem enrolação, para que você tenha essa informação, tá? E que você se dê bem no curso superior. Então, meus queridos, um abração e até o próximo videozinho.